era, sem sombra de dúvida, uma das artistas mais promissoras dos anos 2000. Infelizmente, por causa de um incidente no Saturday Night Live, a carreira dela basicamente virou pó. Obviamente foi auxiliada pela mídia negativa, que aproveitou da situação para criar mais histórias em cima daquilo e ajudar, obviamente, a aumentar o efeito manada de hate contra ela, que é simplesmente Ashlee Simpson, a irmã mais nova de Jessica Simpson. Hoje a gente vai entender o que aconteceu com ela. Obviamente vamos conhecer o início, o meio e o fim da sua carreira. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, inclusive essa da nossa amada Miley Cyrus tá lá na loja do canal, mas tem diversas outras que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Antes da gente chegar na desgraça, gente, vamos primeiro conhecer os momentos felizes de Ashlee Simpson, ou seja, o momento que ela debuta, como que era a vida dela até esse momento, né? Então, assim, tem muita coisa legal, feliz antes da gente chegar no desastre. A Ashlee, quando começou a carreira dela, gente, ela começou sendo backup dancer, ou seja, dançarina de apoio da Jessica, porque o que acontecia? Como o pai das meninas queria dar uma carreira para as duas, meio que ele colocava sempre uma com a outra. Como a Jessica estava tendo mais oportunidades, era um jeito dele mostrar que ele tinha mais uma filha que fazia outras coisas. Então, assim, durante a divulgação do álbum Sweet Kisses, assim como em alguns outros clipes da Jessica da era Sweet Kisses, tá lá a nossa amada Ashlee aparecendo em algum momento. Além disso, ela também apareceu em comerciais de televisão e até seguiu carreira como atriz em um papel no drama familiar Seventh Heaven. Ela apareceu no reality show Nick and Jessica, transmitido pela MTV entre 2003 e 2005. Nesse momento já temos um adendo para poder fazer. Por quê? Esse reality show da Jessica com o Nick foi um sucesso absurdo e já falamos dele aqui no canal naquele especial sobre o que aconteceu com Jessica Simpson, viu? E o efeito deste reality show foi tão bom pra Jessica quanto foi pra Ashlee, por mais que ele fosse sobre a Jessica, né? A Jessica com esse reality show conseguiu vender 15 milhões em um álbum, então assim, foi uma loucura. E a Ashlee ficou também bem conhecida pelas participações que ela fazia naquele momento ali. Enquanto ela começou a trabalhar nas suas primeiras músicas, participar de soundtracks, entre outras coisas que o pai dela conseguia arrumar, ela também fez um reality show dela. The Ashlee Simpson Show foi transmitido pela MTV também entre 2004 e 2005 e teve uma grande audiência, inclusive ajudou ainda mais a projetá-la. Depois desse momento, ela tava com uma carreira assim, que as pessoas conheciam bastante ela. E obviamente, ela queria cantar, ela queria fazer música. Então o pai começa aquela jornada de buscar uma gravadora para a filha. E é aí que ele cai na Geffen Records. A Geffen Records é a gravadora que lançou a Olivia Rodrigo, tá? Eles são bem conhecidos por dar oportunidades para artistas com gêneros um pouco diferentes, vamos dizer assim. E no caso da Ashlee foi muito importante, porque ela queria ser uma artista de pop rock, ela não queria ser uma artista pop como a irmã dela. Então assim, também foi bom para ajudar nesse momento aí da carreira dela, porque ela se destacou da irmã dela. Então assim, as Simpsons, ao mesmo tempo que eram grandes irmãs, muito conhecidas pela indústria, elas também tinham personalidades distintas. Uma era aquele pop perfeitinho loira e a outra era uma coisa meio Avril Lavigne-ish da vida, com roupas mais rasgadas, o cabelo repicado, preto e por aí vamos.
O primeiro álbum dela foi produzido por John Shanks, enquanto ela coescreveu grande parte do álbum, também trabalhou com outras pessoas importantes da indústria. Um exemplo disso é Kara DioGuardi, que ajudou a fazer grande parte do álbum Autobiography. Vale salientar que Kara DioGuardi, também já foi falada aqui no canal, foi a pessoa que descobriu a nossa amada Gayle. O primeiro single do projeto foi oficialmente uma música que levou a Ashley muito longe. Por quê? Ela não foi só um sucesso nos Estados Unidos, ela também se tornou um grande sucesso mundial. Pieces of Me foi instantaneamente sucesso nos Estados Unidos. A música ficou no top 5 da parada da Billboard Hot 100 e liderou a parada mainstream top 40 com base no airplay de Radio Pop. Pieces of Me ganhou certificação de ouro dentro dos Estados Unidos por vender mais de 500 mil singles. Assim ela lança o Autobiography, que é o seu debut álbum, que tem uma proposta bem mais assim de contar a sua história e trajetória, seus romances, entre outras coisas. É um álbum assim bem biográfico mesmo, interessante de se ter de uma artista que está debutando, né? Porém, a crítica ficou meio mista. Enquanto alguns gostaram do projeto, outros acharam ele muito clichê. Inclusive, bom dizermos, esses que acharam clichê o projeto também disseram que o hype do álbum só estava acontecendo por causa dos reality shows que tanto ela quanto a Jéssica haviam feito nos anos anteriores, o que é bem justificável também como um alicerce, já que no da Jéssica reverberou super positivamente para as vendas do disco. O álbum foi a estreia feminina mais vendida daquele ano e passou de 2.500.000 cópias só dentro dos Estados Unidos até janeiro de 2005. O sucesso do álbum e seu primeiro single foi exatamente atribuído a essa exposição do reality show. O álbum vendeu mais de 5 milhões em todo o mundo, além desses números dos Estados Unidos. O segundo single do projeto, que foi Shadow, foi bem mais moderado do que o hit principal, mas conseguiu fazer com que ela aparecesse ali na parada da Billboard. É aqui que começa o momento da desgraça na vida da Ashley, que foi exatamente o momento em que ela vai promover o Autobiography no Saturday Night Live. É muito fato de artistas que estão debutando irem aparecer no Saturday Night Live, não só para cantar suas músicas novas, né, aparecendo ali como um guest artist do programa, mas também para mostrar sua personalidade, porque como o Saturday Night Live é um programa mais descontraído com um ponto mais humorístico, os artistas fazem sketches mais abertas, sem aquela necessidade de fazer algo sério para o público. Então é o momento que eles mostram suas personalidades. Então foi a Ashley participar lá, só que deu muito ruim. Ela estava marcada para apresentar duas músicas. Ela ia cantar Pieces of Me e depois ela ia cantar a música título do álbum, Autobiography. Só que o que aconteceu? A primeira música rolou de boa. Só que no momento, gente, que ela foi cantar a segunda música, Autobiography, o que me acontece? O playback começa a tocar com os vocais dela antes dela mesmo estar preparada para poder cantar aquela música. Então ficou uma situação muito feia, porque ela ficou andando de um lado para o outro no palco enquanto estava tocando a música e de repente ela foge correndo do palco. Então assim, ficou muito feio, porque o pessoal depois começou a falar: então ela estava fazendo playback naquela primeira música que ela cantou, porque a primeira performance foi normal. No final do programa, ela reaparece e pede desculpas pelo ocorrido e ela, tipo assim, meio que debocha da situação, achando que aquilo não vai dar em nada. Só que no dia seguinte, gente, tinha virado simplesmente uma coisa fora de controle. Além dos tabloides estarem chamando ela de fake singer em todos os lugares possíveis que vocês podem imaginar, também em várias redes de televisão estavam noticiando o acontecimento como se ela tivesse meio que tipo assim, tapeado os espectadores. Eles realmente fizeram um circo com essa história toda, que é algo completamente irredutível, porque tipo assim, playback na televisão é a coisa mais corriqueira do mundo e muitas vezes dá errado. Só que tipo assim, o problema era que o programa era ao vivo. Por ser ao vivo,
O ruim foi isso. Então, assim, meio que não teve pra onde correr nessa situação. Mas, assim, realmente eu acredito que foi tudo muito fora de controle. A gravadora justificou a situação dizendo assim que o baterista ia colocar a versão playback dos drums da música para poder tocar. E no momento que ele apertou o play, ele teria apertado o play de uma faixa diferente da que era para estar tocando. Então assim, era para ser um playback de bateria, acabou virando um playback da porra toda e ainda da música errada. Então essa foi a primeira justificativa. Outra que deram também de justificativa foi o fato de terem dito para ela fazer playback porque ela tava com um refluxo. Esse daí foi um dos que mais usaram contra ela, porque tipo assim, quiseram afirmar que então todos os artistas que fazem playback estão com refluxo, então virou uma coisa horrível. Depois dessa situação toda, a divulgação do álbum dela, Autobiography, deu uma mexida. Por quê? Simplesmente ficou um clima tão ruim que ninguém queria mais convidar Ashley pra nada. E ela tava tipo no meio da divulgação do álbum e ela ainda tinha mais um single pra poder lançar. Quando ela lançou Lala e ela foi cantar essa música, simplesmente ela fez uma performance que a gente chama de off-key, que é tipo assim, uma performance que ela tá esgarniçada, cantando, pulando e tal. Ela não tá concentrada tipo assim, cantar a música bem. Ela tá a fim de curtir aquele momento. Então ela pula e tal. Só, gente, que a plateia simplesmente faz aquele nela, é uma coisa horrível, mas ela finge que nada tá acontecendo e ela segue o show. Coisa que ela podia ter feito no Saturday Night Live, né, gente? Deu errado, ela vai lá, manda parar a música e começa a cantar outra coisa de outro jeito. A gente já viu os artistas fazendo isso, mas ali, no caso do Saturday Night Live, um momento que ela podia ter ignorado e feito outra coisa, não rolou. Só, gente, que o que aconteceu? Chegamos no ano de 2006. 2006 é um ano bem emblemático, porque todo mundo fala que é um ano meio nebuloso da cultura pop. E realmente foi, né, gente? 2006 e 2007 foi uma desgraça pra todo lado. E as próprias irmãs Simpson começaram a ter um declínio absurdo na sua popularidade naquele ano. Não só por conta do incidente da Ashley, mas também por conta do divórcio da Jessica Simpson, que virou um escândalo público. Uma coisa ridícula. Além disso, gente, mais uma coisa me acontece com a Ashley nesse ponto. Ela vai participar de uma entrevista para Marie Claire, onde ela fala exatamente sobre feminismo, né? Ela fala disso e fala também sobre autoaceitação, o que é uma coisa incrível de se ver um artista apoiando e falando. Inclusive, ela pega nesse momento e faz até um mural com várias mulheres periféricas, então foi assim, muito legal para a carreira dela naquele ponto e acabou dando uma melhorada na imagem dela. Só que quando ela fez essa entrevista para Marie Claire, a Marie Claire não publicou de primeira isso daí e coincidiu com o momento que ela fez uma plástica no nariz. A plástica que ela fez no nariz, quando o povo viu, que estavam falando muito disso na época, e depois saiu a entrevista da Marie Claire, o pessoal começou a falar que ela era hipócrita. Inclusive, soterraram a Marie Claire de cartas de repúdio. Teve milhares de cartas de repúdio. Inclusive, a Marie Claire, depois dessa situação, aumentou ali o mailing deles para receber mais feedback do público através das cartas, porque tipo assim, eles não tinham capacidade suficiente nesse ponto para poder atender a demanda do hate que eles receberam por causa da Ashley Simpson e da hipocrisia da plástica no nariz. Ela também lançou o segundo álbum de estúdio dela, que foi o I Am Me. E esse álbum, gente, foi um flop descomunal. Mas quando eu falo um flop descomunal, é um flop, tipo assim, absurdo. Dela vender, tipo, 40 mil cópias. Uma artista que tinha vendido um ano antes, 5 milhões. Ela voltou no Saturday Night Live pra cantar as músicas do I Am Me e foi a redemption dela naquele ponto. Uma coisa que foi super importante, porque mostrou que ela podia cantar, que ela era boa no que ela fazia, e o álbum era muito consistente, gente. Ele mantinha ainda aquela energia do Autobiography,
Autobiography, mas com algumas coisas um pouco mais voltadas para o pop punk. E ela tinha mudado um pouco a imagem dela também, mas não convenceu as pessoas, gente. Infelizmente a bosta já estava feita. No final das contas, o álbum não vendeu nenhum terço do que o Autobiography vendeu no mundo todo. Literalmente, os fãs deram as costas para ela. Absolutamente triste. Quando ela lançou o terceiro álbum de estúdio dela, ela tentou se reinventar artisticamente. E assim, no Bittersweet World, ela fez um álbum bem mais pop, completamente diferente do que ela havia feito antes. E ela botou sons bem alternativos, botou música indiana. O CD é muito legal, só que também não convenceu. Foi assim, também um flop descomunal. Todos os singles desse álbum não alcançaram nenhuma posição relevante e ela acabou virando uma chacota nacional pelo flop do álbum. É uma coisa muito triste, gente. Puta que pariu. E detalhe, tudo isso incitado por essa filthy press que te coloca um momento aqui e depois ela quer te destruir. Nessa época ela também tem o seu primeiro filho, o Bronx, junto ali com o casamento com o Pete Wentz do Fall Out Boy. Nesse momento ela também muda o nome dela para Ashley Wentz. Porém o casamento dela acabou não dando certo, ela se divorcia e continua vivendo a vida dela para outros cantos. Ela participa da indústria da moda, ela faz coisas com cosméticos, ela começa a ganhar dinheiro de outro jeito, mas a música mesmo, naquele momento, ficou zerada. Quando foi em 2011, ela confirmou que tinha começado a trabalhar num novo álbum. E o resultado disso foi a música Bat for a Heart, que é inclusive produzida por Linda Perry, uma das pessoas mais importantes na cultura pop dos anos 2000 no aspecto de produção e composição musical. Mas Bat for a Heart se tornou uma música simplesmente de fãs. O resultado do flop de Bat for a Heart foi basicamente o que todo mundo já esperava. Ela realmente cancelou o lançamento do álbum e não somente isso, também tirou seu site do ar referente à sua carreira musical, deixando claro que ali era um fim. Em 2018, ela fez o comeback real dela, quando ela apareceu ao lado do seu novo marido, Evan Ross, o filho da Diana Ross, num novo reality show que ela fez de 6 episódios. Porém, ele acabou sendo cancelado por não ter dado certo. Então assim, ela tentou fazer a volta dela pro show business, ela continuou ganhando dinheiro em outras áreas, como eu disse, que foi positivo para ela. Mas assim, né, gente, é horrível você pensar que a carreira de alguém foi destruída por uma coisa tão pequena como simplesmente um erro de playback, né? Obviamente, ela podia ter feito outra coisa ali na situação, sim, gente, mas eu acho que o pior disso tudo foi o efeito manada que a mídia incentivou contra ela, porque muita gente atacou Ashley Simpson, odiou Ashley Simpson e aproveitou daquela história toda ali para destruir mais ainda a imagem dela através de um efeito manada. Não foi assim de fato as pessoas conhecendo aquilo, e é triste porque isso continua acontecendo até hoje. Muitas pessoas usam o efeito manada para atacar outras pessoas sem nem saber de fato o quanto aquela história ali foi absurda ou não. Entende? Então assim, muitas vezes uma coisa que é muito pequena se torna desse tamanho por conta disso. Comenta aqui qual que é a opinião de vocês sobre essa situação toda que eu quero saber. E comenta aqui também se você tem conhecimento da carreira da Ashley Simpson, que eu quero saber. Beleza? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!